Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gislaine Valgas E eu sou Lúcia Franco. e hoje nós vamos falar sobre manutenções e melhorias em eletrodomésticos. Quando o imóvel, de certa forma, ele é mobiliado ou ele é semi-mobiliado, é comum que ele tenha alguns eletrodomésticos também. E aí, nesses eletrodomésticos, a gente vai entrar também o problema de manutenção e melhoria, que é um dos maiores problemas que a gente vê na alocação de imóveis. Eu fiz uma lista dos principais eletrodomésticos que a gente vê nos imóveis, para a gente poder listar os maiores problemas que acontecem, né? E aí a Lúcia tem mais experiência do que eu para estar listando os problemas, e depois a gente vai entrar no que deve ser feito em cada um, porque basicamente a solução vai ser igual para qualquer tipo de eletrodoméstico, né? Então a gente entra primeiro com a questão do ar-condicionado. Quais são os principais problemas que a gente identifica nos ar-condicionado, Lúcia? Quase que ela se enrolou, né? Quase que ela se enrolou. Aí ela se enrolou. Quais os problemas? Fiquei com inveja da Gi. E eu fiz também. Eu quis fazer uma palhaçada. Então, assim, o ar-condicionado, ele pode ser tanto novo ou usado, né? Então, isso vai envolver... E tanto novo quanto usado pode dar problema. Tanto novo e usado pode dar problema mesmo, né? Porque, olha, tem tanta história, né? Quando às vezes lá o inquilino recém entra, né? E que este ar-condicionado foi instalado, já vi acontecer, ar-condicionado novo dá problema. Que às vezes o problema não está no ar-condicionado em si, é que aquele imóvel não tinha, até tu descobrir, né, de tu ser leigo assim no assunto da parte elétrica, aí então não foi o problema do ar-condicionado em si, e sim da parte elétrica, que está mais eletrodoméstico entram esses problemas também, né? Às vezes também não é a parte elétrica aparelho em si em do si. imóvel, né? Lá aquela tomadinha onde a instalação que foi feita, aquilo é que está dando problema no eletrodoméstico. Ou às vezes pode ocorrer também que o problema está no próprio... Acho que eu engoli um bicho. Engasgou. Ai. Às vezes o problema pode estar também no próprio aparelho, né? Porque a gente sabe que os aparelhos também podem vir com algum probleminha, né? Então, nesse caso, então a gente tem que deixar lá registrado, né? Isso, né? Assim, para a gente falar de ar-condicionado também, uma coisa importante das manutenções é a higienização, né? Porque o ar-condicionado não adianta o inquilino entrar lá e só querer usar. Ele tem que manter também, ele tem que higienizar de vez em quando. Isso já entra dentro do artigo 23, né? Que são as manutenções e conservar lá o que tem dentro daquele imóvel. Cuidar, né, do imóvel como se fosse dele, né? Cuidar do imóvel como se fosse dele. Então, o cuidar do imóvel como se fosse dele, ele é preciso fazer a manutenção. Se esse imóvel realmente fosse dele, ele teria que fazer nessa manutenção. Às vezes o inquilino fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos e não faz essa manutenção como se deve ser feita, né? Anualmente. Aí depois quando o ar-condicionado, que a gente está falando, o ar-condicionado ainda dá problema. Não chega nem na desocupação. Às vezes ele não faz a manutenção, que no caso seria a higienização. Daqui a algum tempo dá um problema. Ele tá lá, o contrato dele, ele tá lá 1 ano e meio ou 2 anos, né? Às vezes eles entram em contato dizendo, o passo e-mail, a gente sempre solicita por e-mail, né? Que ele solicite por e-mail. Aí deixa lá registrado que tá dando problema no ar-condicionado. Tá, querido, mas lá na vistoria... Esse querido foi meio... Querido,
Na vistoria, como é que consta na vistoria, né? Na vistoria vai constar lá que estava funcionando. Quando ele entrou no imóvel, tomou a posse daquele imóvel, ele conferiu a vistoria e assinou essa vistoria. É importante, porque ele entra lá, né? Ele entra lá e ele esquece, né? Ele esquece. Então, quando ele entra em contato conosco, a gente diz assim: constou, você assinou a vistoria, que essa vistoria tá lá, né? E então a gente tem que já manter, tem que fazer aí a gente já higienização. passa o e-mail, querido. Você precisa fazer higienização anualmente. O recomendável é anualmente, né? Então é assim que a gente faz, né? O ideal é anualmente, claro, porque a gente não sabe o quanto que cada pessoa usa, porque uma pessoa que usa mais vai ter que higienizar mais, também... uma pessoa que usa menos vai ter que higienizar menos. Então, por padrão, 1 ano tá ganho. Porque também essa higienização também, assim, ó, tem pessoas que usam muito esporádico, vamos dizer, o ar-condicionado. Porque hoje, né, a situação, hoje a energia, né, cá para nós tá muito cara, né? Oxe, né? Então tem muitas pessoas que raramente ligam o ar-condicionado, quando for mais o contrato residencial, no caso, né? Então, assim, e daí esporadicamente, porque a higienização é assim, quando tu liga, sempre, né? Vamos dizer, tu liga aí, tu deixa o ar-condicionado todo dia, de manhã e de noite, de manhã de noite, de manhã de noite. Claro, porque ali naquelas turbinas todas, nós temos poeiras que vai impregnando, né? E você vai perceber que o próprio aparelho, ele custa trabalhar quando ele está assim com esse problema, com esse peso, vamos dizer assim, porque ele vai fazer um barulho estranho. Por isso que a nossas recomendações é fazer uma vez no ano. Mas também tem o caso daquelas pessoas que usam pouco. Daí a pessoa que está lá dentro daquele imóvel é que tem que observar essa situação. Mas aí assim, na hora da desocupação, ela vai ter que trazer alguma informação de um técnico, porque a gente não tá lá acompanhando, a gente não sabe se ela usa bastante ou usa pouco. Então, de qualquer forma, na hora que ela desocupar, ela vai ter que trazer a informação do técnico a respeito disso, para comprovar que ela manteve o ar-condicionado. Isso! Mas daí, isso é um assunto para outro vídeo, mas isso é importante também. Você, profissional, corretor, ou quem está administrando este imóvel, também você tem que tomar muito cuidado e pedir lá, deixar por escrito, né, orientar este locatário, quando ele desocupar este imóvel, também para não desligar a tal da energia, né? Só depois da vistoria. Só após a vistoria. Mas isso aí é para outro vídeo que a gente vai contar como é que a gente faz lá dentro da minha empresa. Vamos pro segundo, né? Pro segundo eletrodoméstico que eu anotei na minha... Que na verdade eu vou colocar os dois que eu anotei, porque eles acabam sendo semelhantes, que é o forno micro-ondas e o forno elétrico. Também. É o outro. Porque assim, cá para nós, né? Quanto mais mobiliado e quanto mais ter eletrodoméstico, mais trabalhoso vai ser para nós, profissionais, que trabalhamos com locação de imóveis, ao elaborar. Claro que vai ser mais trabalhoso, porque às vezes, dependendo do tamanho deste imóvel, você vai levar um dia, né? Ou você, ou a sua colaboradora, ou o seu colaborador vai lá, vai precisar de um dia, dependendo do tamanho do imóvel, um dia, ou até mesmo 2 dias. Eu já levei 2 dias para fazer uma vistoria de um imóvel, tá? Num imóvel que era totalmente mobiliado. Mas aqui falando em forno micro-ondas e forno elétrico, a Lúcia pode me corrigir se eu estiver errada, manutenção não vai ter muita coisa para fazer, mas eu vejo que o maior dos problemas com relação a esses dois é limpeza. Sim, limpeza. Também tem muita história. Nossa, de locatário entregar assim os aparelhos que dá vontade nem de limpar, vontade de botar ou doar lá para uma entidade, ou então, olha, de gastar um negócio daquele lá, um produto assim, um produto daquele que a gente xeringa assim para tirar todas aquelas gorduras, né?
e muito pano quentinho, assim, que a água vai fervendo, a gente vai botando ali, a gente vai orientando o pessoal que vai para limpeza, depois faxineiro, isso, aquilo, né? Que às vezes não é preciso. Olha, é gastado coisa, né? E agora também eles inventaram mais esse tal das coifas, né? Eu ia entrar nas coifas também. Coifa, exaustor e depurador de ar. Depurador de ar. Que aqui a gente tem o filtro de gordura. Sim, aquele se no sugador, aquele que suga, se né? no ar-condicionado a gente tinha a limpeza, aqui a gente tem os filtros de gordura. É o filtro de gorduras. Eu não sei, hoje eu não sei como é que as coifas funcionam, que eu não tenho. Eu não tive ainda, não, acho que nem quero ter, sabe? Então, mas eu tenho o exaustor, né? Que tu vai fazer alguma coisa, tu liga aquele exaustor lá em cima e aquilo precisa ser trocado. Eu também fui aprender depois que eu tive isso, né? Que daí tem que ser trocada de período em período, trocado dependendo do tipo de comida que você vai fazer, principalmente as frituras, né? Então, fritura, os vapores de comida que vai ali, né? Então, ele vai absorvendo e aquilo ali você tem que trocar. Existe toda uma manutenção ali dentro, né? Aí também a limpeza, porque são coisas que absorvem muita gordura, né? Se a pessoa é caprichosa é uma coisa, mas se a pessoa não é muito cuidadosa, que eu não vou dizer relaxada, então assim, ou relaxado, né? Então... Não vou dizer, mas já dizendo. Já vou dizendo, mas assim, mas tem que ter muito cuidado, né? Então, limpe, ou então pague alguém que limpe. Porque aqui a gente tá na parte da cozinha e a parte da cozinha tem realmente muita gordura. Muita gordura. E a gordura é uma coisa que já é mais difícil de retirar. Isso. Né? Se tu não tiver um produto adequado, dependendo do tipo de gordura que tá ali, não vai sair mesmo. Eu já cheguei a trocar peças de fogão. Eu ia entrar agora no fogão. Eu ia dizer, já que a gente tá na cozinha, vamos falar do fogão. Já. Olha, já dá até vontade de fazer uma sopa. Hoje aqui no sul a gente já tá assim com aquele... Aí esse outono veio descendo assim, lambendo, né? A Santa Catarina aqui, né? Então o vento vem lambendo desde lá da serra, né? Aí dos maiores problemas também do fogão é a sujeira também. A sujeira. Só que a gente também identifica outro problema. E a gordura também. A gordura fica ali impregnada, né? Que na verdade é com relação aos botões, que às vezes os botões eles fazem um barulho estranho e que a gente descobriu até faz pouco tempo, às vezes pode ser água que derramou ali e acabou danificando o fogão. Danificando. A gente teve um caso recentemente que na verdade ele estava até desligando o disjuntor, só que o disjuntor estava funcionando. Olha! E eu não me lembro se ele estava chegando a desligar o disjuntor. Eu sei que a menina entrou em contato com a gente que disse que não conseguia ligar, que não estava funcionando. Foi enviado um profissional, um eletricista lá, e ele disse: não, o disjuntor está funcionando certinho. O problema está vindo do fogão. E aí a gente foi descobrir que ela, na hora de fazer o café, ela tinha derramado água. Cuidado com a água, cuidado com o vapor, quando a gente vai fazer aquela panelada de sopa que tu põe a tampa, e a tampa mesmo tendo aquele furinho, mas mesmo assim o vapor vem rapidinho e transborda, daí é o caos. Porque daí aquilo ali, ele entra além da água com a gordura junto, né? Com a gordura junto. E a pessoa tem que saber fazer a limpeza naquilo ali, né? Então, e também a mesma coisa o tal do leite, né? Porque ainda tem muita gente que usa, né? Muita gente, eu também sou uma, que eu gosto de leitinho bem quentinho para tomar o café, principalmente agora, né? Nessa parte que começa a esfriar bastante. Aqui no sul, né? Esfria bastante. A gente já tá sofrendo um pouquinho com a temperatura. Ainda isso que nós estamos no outono, né? Então, aí o que acontece? A gente quer um leitinho. Muitas vezes, eu e meu esposo, a gente esquece lá o leite ferver, né? Vem aquela fervura toda, O leite também, ele contém gordura. Aquilo vai penetrando. E sabe o que ocorreu com outro fogão que eu tenho em outro imóvel, né? Ele aconteceu dele começar, que é esse fogão de mesa, né?
Cooktop. É, o cooktop. O que acontece? Aí, porque ele é elétrico, ele vai na tomada lá, né? Para você elétrico, ali ligar, não precisa fósforo. Aí ligou, aí ele começou a fazer os barulhos, tum, 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 né? Então, aquilo ali... Como é que fazia, Luci? Ai, sei lá. Ele ficava estralando, né? Estralando, barulho, é muito esquisito. Então... o que eu tive que fazer? Eu tive que arrancar, tirar o fogão inteiro, que eu não achei alguém que fosse nesse local lá comigo, para fazer essa manutenção. Então, esses fogões de mesa, tu tem que tirar e levar na empresa especializadas, né? Então, aí eu tive que fazer isso e daí eu pude colocar. Agora, a outra opção é você tirar da tomada e começar a usar o fósforo, né? Também. Pode ir lá ligar... pega uma caixa de fósforo e assim, vai ligar esse fogão. Esse fogão vai ligar, de alguma forma ele vai ligar, né? Mas o inquilino tem que manter. Aí ele tem que manter. Não adianta ele acontecer um incidente desse e ele não resolve. Claro que tudo isso vai ser constado em vistoria. Então, você, corretor de imóveis, para ter uma locação de imóveis tranquila e com segurança, você deve fazer constar isso tudo lá no papel. No papel, na vistoria. Já que a gente está na cozinha, vamos continuar na cozinha mais um pouco. Isso. Geladeira. Na questão da geladeira, a gente tem aqui o compressor e o termostato, que são os principais problemas que acontecem. Sim. Só que a gente teve um caso também que a inquilina chegou a entrar em contato e dizer que a geladeira estava descongelando. Só que na verdade ela estava descongelando porque tinha uma prateleira que não estava encaixada. E aí a gente encaminhou um profissional, porque é aquilo que a gente sempre fala, a gente não está lá dentro do imóvel, a gente não sabe o que o inquilino está fazendo. O inquilino tomou a posse, a responsabilidade já é dele. E aí a gente encaminhou um profissional, para o profissional poder olhar o que estava acontecendo, para a gente definir de quem era a responsabilidade. O que ele identificou? Era simplesmente uma prateleira que não estava encaixada adequadamente. Só o encaixe. E por isso a geladeira não estava fechando. Olha Ou seja, o problema não era nem do aparelho. E aí a responsabilidade, quem arcou com a responsabilidade do valor da visita do profissional da despesa do profissional, o próprio inquilino. Exatamente. Eles ficam bravos na hora. Mas eles pediram pra gente chamar, a gente chamou. Aí por isso a importância dos e-mails, constar tudo nos e-mails. Registro. Né? Registrar tudo isso, deixar isso tudo registrado. Assim, o que a gente quer pra gente, a gente quer para as outras pessoas também. Para nós a gente quer tranquilidade e segurança, a gente quer que as coisas aconteçam adequadamente. Então se o inquilino chega pra gente e diz que tem um problema, o que a gente vai fazer? Corrigir o problema. Só que a gente não tá lá dentro, como eu falei, a gente não tá lá dentro para saber o que está acontecendo. Então, como que a gente faz isso? A gente encaminha um profissional para ver o problema e nos ajudar a determinar de quem é a responsabilidade, porque daí o profissional vai falar pra gente, olha, o que está acontecendo lá é isso. A partir do momento que o profissional falou pra gente o que acontece, aí a gente sabe, é responsabilidade do inquilino ou não, é responsabilidade do proprietário. Nesse caso, foi uma infelicidade do inquilino ele ter acusado que a geladeira estava descongelando, sendo que foi simplesmente uma falta de atenção. Isso, uma falta de atenção. Geralmente isso acontece mais lá com os estudantes, né? Esses detalhezinhos assim, olha, dá o que falar, tá? Porque às vezes esses estudantes vêm e eles não têm muita experiência, né? A lidar com uma casa, tá morando sozinho pela primeira vez. E isso é bem complicado. No caso, essa menina aí, ela queria que a gente largasse tudo e fosse lá ver isso, né? É impossível. A gente até fez, a gente mandou profissional, né? A gente pediu para o profissional, porque nós, corretores, nós não somos obrigados a entender de tudo, né? A entender de tudo. Então, se ela pediu realmente para a gente enviar alguém, a gente enviou. Só que esse alguém chegou lá, só encaixou. Então, mas gerou despesa. A pessoa teve que se deslocar e até o lugar lá, até o local, gastou combustível. Ele trabalha autônomo. É o trabalho dele? É o trabalho dele, ele tem que cobrar, né?
faz parte. Agora, a respeito disso, até tem uma coisa interessante, que agora a gente sai da cozinha e vai pro banheiro, porque daí também, eu acredito que aqui a Lúcia vai ter histórias para contar também. Porque aqui a gente entra na questão de chuveiro e torneira elétrica, só que eu já vou acrescentar também as lâmpadas, que não faz parte de eletrodoméstico, mas acaba trazendo também uma historinha parecida com essa da geladeira. Parecida. Que as lâmpadas não acendiam. A Lúcia já me contou, só que ela não sei se estava lembrada. Nossa, foi complicado. Eu tive uma inquilina que ela entrou dentro do imóvel, né? E ela já, né, tomou a posse do imóvel, foi. A guria entrou no imóvel, ela ficou quase 15 dias me incomodando, né? Foi assim, foi um incômodo bem grande realmente, porque todo dia ela ligava, todo dia ela alegava alguma coisa, e até descobrir porque realmente o que é que ela queria, né? Porque ela dizia que não tinha sido, ela só dizia assim, não ligaram a energia, a empresa não ligava a energia, né? Então, aí eu dizia, fulana, mas tu fosse lá no corredor e dentro do edifício, do apartamento tem os disjuntores, tu já apertasse lá os disjuntores, né? Tu colocou os disjuntores no lugar, tudo já testasse já? Ela dizia que sim. E cada dia ela dizia que não. Aí passava lá 2, 3 dias, né? 4 dias. Nessa brincadeira passaram-se quase 15 dias e a guria não estava ainda usando o imóvel por completo. Até a gente descobrir o que é que ela tinha feito no imóvel, mas ela já tinha tomado a posse do imóvel, né? É porque, na verdade, na minha empresa, a gente não considera as lâmpadas. E a gente consta isso no... Nem as lâmpadas, nem chuveiro. Por isso a gente não considera, né? Nem lâmpada, nem chuveiro. Por que nós não consideramos nem lâmpadas, nem chuveiro? Porque lá nesse período de experiência, trabalhando com locação de imóveis, eu percebi que os chuveiros, não adiantava o proprietário colocar o chuveiro, porque geralmente o proprietário, quando vai colocar um chuveiro, ele coloca um chuveiro mais inferior, né? E a pessoa, quando toma posse do imóvel, que é o locatário, ele vai querer para ele um bom chuveiro que cai água, que esquente, né? Então, ele vai aderir a tirar aquele chuveiro lá daquele local e colocar o dele. Então, aquilo já estava ficando assim uma coisa... como é que eu vou dizer? Sempre que acontecia... Rotineira, né? Rotineira. Era coisas rotineiras que aconteciam. Então, eu comecei a observar pedindo para tirar o chuveiro. Queria colocar Às outro. vezes aquele chuveiro não estava funcionando direito, tinha que chamar eletricista. Por fim, eu tive que aderir a isso e orientava o proprietário. Não bota mais chuveiro. Tem que ser acordado. Tem que ser acordado. Esse é um ponto muito importante. Não é simplesmente deixar de considerar a lâmpada e chuveiro. Então, tudo bem, não vai considerar a lâmpada e chuveiro, tem que ter um acordo. Quando o proprietário vier trazer o imóvel para você, você já orienta, você já diz, olha, nós não consideramos. Então, o senhor não coloca, ou a senhora, ou você, não coloca chuveiro, nem as lâmpadas. Por que, Lúcia? Eles perguntavam. E pergunto, né? As pessoas quando vêm trazendo pela primeira vez. Porque aí eu conto isso, que geralmente se coloca um chuveiro inferior e o inquilino vai querer um chuveiro do gosto dele. Então é mais fácil o inquilino instalar o chuveiro dele, pagar um eletricista lá, e quando ele desocupar, ele tira o chuveiro, ele leva o chuveiro. A coisa muito acontecia grande, que né? A gente trazia, ele tirava o chuveiro, lá vinha ele com aquelas coisas antigas, às vezes, coisas, né? Então, nós tínhamos que entregar pro proprietário, e aquele proprietário não vinha buscar aquele chuveiro, então aquilo já é defasado, então aquilo a gente tinha que acabar. Também era outra conversa que envolvia tempo conosco para entrar em contato com o proprietário. O que é que eu faço com esse chuveiro? O senhor vem buscar ou eu posso doar para uma entidade? Então, isso a gente tinha que
já deixar isso tudo por escrito, né? Então, se ele quiser deixar chuveiro, tudo bem, mas aí ele já sabe que não vai ser considerado. não vai, se o proprietário quiser considerar, quer dizer, ele deixar o chuveiro, ele vai deixar, mas não vai ser considerado na vistoria, porque daí você vai explicar dessa forma. A mesma coisa as lâmpadas, né? E também, que era uma coisa, tinha a lâmpada que funcionava, tinha a lâmpada que não funcionava, e não era o problema em si da lâmpada, da instalação, e sim das cores, porque eu já tive inquilinos que trocavam todas as cores cada peça do imóvel, vamos dizer, o quarto suíte, ou o banheiro, né, o banheiro da suíte, ou o banheiro social, era uma cor de lâmpada, né? Então eu já peguei pessoas, já vistoria de saída com lâmpada lilás, amarela, vermelha, né? Então colorida. Até para o proprietário, né? Para o locador. É mais vantagem deixar sem Isso, é do mais, que ter lá tanto o chuveiro quanto o proprietário, a lâmpada, que é o locador, deixar sem. Deixa sem. Mas a história da menina tu não terminou. Então, e daí, essa moça, quando ela entrou nesse imóvel, ela, né, ocorreu isso. Daí, até que um dia eu disse assim, ela me ligava sempre depois do horário, depois do expediente, né? Hoje isso não acontece mais também dentro da minha empresa, né? Ligar depois do expediente. Até que teve um dia, ela me ligou, ela estava aborrecida e eu também entrei na dela, né? Aborrecida com aborrecida, deu, né? É choque. Deu choque, né? Então, assim, aí eu sugeri para ela, então eu posso chamar o eletricista para ir aí, para ver o que é que realmente aconteceu com que está acontecendo com a Celesc, porque eu cheguei aí na Celesc e vi lá que eles tinham realmente... A Celesc, só para quem não é daqui de Santa Catarina, é a companhia a companhia eletricidade. De eletricidade, Isso. exatamente. É o que liga a energia e desliga, né? Hoje não é nem eles que fazem isso, o ligamento e desligamento, é através de empreiteira, né? Que presta serviço para a Celesc, no caso, né? Então, aí eu já sabia que a Celesc tinha ligado, eu disse, não, mas eu fui hoje na empresa, tudo, eu disse para ela, né? Aí eles disseram, confirmaram para mim que estava tudo ligado, então eu posso mandar alguém aí? E o rapaz foi. Quando o rapaz chegou lá, sabe o que tinha acontecido? Ela pegou um abajur, alguém deve ter cantado a pedra para ela, né? Ô fulana, tu coloca esse teu abajur porque ela não tinha nem ligado o abajur. Porque ela só via que ela ia só no interruptor. Nas lâmpadas. Né? Só nas lâmpadas. E a lâmpada, claro, as lâmpadas estavam queimadas. Porque a gente não considera. E estava escrito lá na vistoria, não consideramos nem chuveiro. Lá no banheiro, quando vai, tem uma observação lá embaixo, não consideramos chuveiro. E daí, cada característica, cada peça do imóvel, um quarto, um banheiro, a gente bota, não consideramos lâmpada, então, por isso, as lâmpadas não foram testadas. É quase que como se tiver lâmpada é um bônus, né? Porque... E claro, isso. Se tiver lâmpada funcionando, vai ser um bônus para aquele inquilino que entrou e vai usufruir. Se tiver lâmpada instalada, né? Porque se funcionando instalada, ela vai estar. Ela vai, às vezes... Porque instalar... ela tem que estar queimada, ela tem que tirar uma. Sim, ela tem que tirar instalar, e colocar outra. Né? Colocar outra. Então, ela não tinha tido o trabalho de fazer isso, de ir peças por peças e apertar o interruptor para ver, né, que realmente o problema que foi criado, ela criou o problema. Existia energia, mas é que ela tinha que instalar as lâmpadas. Para contextualizar, ela dizia que a energia não tinha sido ligada, só que na verdade era uma lâmpada, que era a única lâmpada que ela usava para testar, que não estava funcionando e que estava queimada. Isso. É porque, na verdade, este imóvel já é um imóvel usado, então aquele outro inquilino, quando saiu, ele colocou a lâmpada, e essa lâmpada sofreu desgaste.
Então estava lá essa lâmpada. Então ela ia naquele interruptor único ali daquele corredor e ligava. Só que estava queimado. Ela não se deu conta de ir peça por peça e tentar, né, apertar, acender lá o interruptor, apertar no interruptor e ligar o resto para ver se realmente era problema da lâmpada. Mas não, ela não se atinou, olha só. Esse exemplo, ele é um exemplo tão importante que hoje a gente tem um documento, quando o inquilino entra, que a gente cita esse exemplo no documento. A gente diz, ó, mesmo. Ligue todas as lâmpadas. Vai lá em cada cômodo e aperte o interruptor. Se você tiver uma lâmpada funcionando, você está ganhando essa lâmpada como bônus, né? Como bônus. É isso que é dito, né? Então, dores de cabeça a gente tem, mas a gente tem que ter formas de como administrar essas dores de cabeça com os locatários. E saindo então do banheiro, a gente vai para área de serviço. E aí eu já vou jogar os dois, porque também acredito que os problemas que acontecem é muito parecido, que é a máquina de lavar roupa e a máquina de secar roupa. Nossa, mãe. A Lúcia dá até um suspiro. Claro, eu vou contar um segredinho para vocês, né? Para nós, corretores de imóveis, o ideal é que não tenha muita mobília e nem muito eletrodoméstico no imóvel, né? Mas faz parte também. Se tiver, tem que agir conforme Se tiver, tem que agir. Como diz o outro, tem que dançar conforme a música. Né? Temos que... Hoje, aqui na minha cidade, se eu tenho imóvel desocupado, ele demora mais a alugar. Agora, se o imóvel é semi-imobiliado ou totalmente imobiliado, se aluga muito rápido, né? É assim, né, gente? É assim que funciona. Então, é porque hoje as pessoas, elas querem mais comodidade na locação, assim, quando ela vai alugar um imóvel, ela tem que ter pelo menos, no mínimo, lá uma cozinha semi-montada, né? E os banheiros, né? Os banheiros que tem um balcão, aquelas coisas assim meio decoradinhas, né? Então é assim que funciona hoje, né? Então hoje o público está modificando cada vez mais, né? As pessoas estão ficando muito exigentes e quanto mais mobília tiver no imóvel, mais rápido. Claro que para nós também vai ser, né, mais rápido da gente alugar e mais que nós vamos ganhar mais sobre isso, né? Lógico. Na verdade tem que ter o jogo de cintura, né? Tem que ter. Então, é difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Recentemente a gente teve um problema numa máquina de lavar, que na verdade ela estava com vazamento. Ela trabalhava normalmente nos níveis mais baixos e quando era ligada no nível alto, ela estava com vazamento. Olha, esse foi um dos problemas. Só que é uma coisa que já é mais raro realmente acontecer. Isso, eles são eletrodomésticos mais difíceis de acontecer, mas pode ocorrer sim. Porque às vezes eles precisam estar ligados para você testar ele, né? Testar ele. Como para testar uma máquina e uma máquina de secar, né? Tem que ter energia. Tem que ter energia, às vezes tem que ter até roupa, né? Não, às vezes acontece, eu já testei máquina de lavar roupa quando tinha energia no imóvel, tá? Em uma das vistorias que eu fiz. Hoje, claro, é uma das colaboradoras, né? Quando precisam de mim, eu acompanho, sim. Às vezes eu acompanho algumas vistorias. Então, ou às vezes quando o imóvel se dá algum problema, eu vou lá verificar isso, né? Então, assim, a energia tem que estar ligada e a água, né, tem que estar funcionando legal. Geralmente, a água, raramente é desligada a água, a não ser que esta água esteja já individual, né? Tem muitos prédios hoje aqui em Tubarão, na minha cidade, hoje tem muitos prédios aqui na minha cidade, que eles hoje já tem, né, lá um medidor individual. Então, você pode ligar e desligar lá. Se você souber, né, quando esse medidor, se realmente ele está naquele corredor, onde fica, por exemplo, quando é apartamentos, né? Então, você precisa saber, porque teve um tempo atrás,
que nós não descobríamos onde era o desligamento da água em si, né? Porque ele começou a dar um problema do imóvel que a gente pegou aí, que foi feita a vistoria, porque daí na parte, quando a gente ligou a vistoria, começou a respingar as águas e a gente não sabia onde é que tinha que desligar, né? Ali, a máquina de lavar roupa, claro, tem que estar ligada, né? A água... Eu já testei máquina de lavar roupa, que no imóvel a energia estava ligada, a pessoa deixou ela ligada, não quis desligar o proprietário, né? Então, na hora ali que o inquilino entra, é outra coisa, é outra situação. E daí eu consegui testar, porque daí tinha energia e água. Então, eu testei, ela vazia, e como tinha um restinho de sabão em pó lá no apartamento, eu testei essa máquina, ela lavou, né? Eu deixei ela lavando, em seguida eu fui lá ver o término dela, né? Então eu percebi que não tinha vazamento nenhum e que ela estava funcionando, e daí aquilo ali também já serviu para uma limpeza da própria máquina, né? Aí a gente acabou falando de alguns, os principais eletrodomésticos que a gente encontra nos imóveis, né, para a gente já ter uma noção quais são os eletrodomésticos, quais são os problemas que pode acontecer, que tipo de manutenção que é legal que o inquilino faça. Só que assim, a orientação principal é o que? Na hora que o proprietário traz esse imóvel, e esse imóvel tem esses eletrodomésticos, a ideia é o que? Pedir manual, pedir nota fiscal, porque com a nota fiscal tu vai saber se já foi comprado faz tempo. Se é novo ou se é muito novo antigo, ou não é. Ele pode dizer, não tenho nota fiscal, mas daí a manutenção... Pede uma manutenção. Por quê? Porque são documentos que tu tens que ter para anexar nesse laudo de vistoria e para que depois tu possa cobrar a manutenção do inquilino. Sim. Porque a ideia é o quê? O inquilino vai tomar posse, aí ele vai colocar em uso todos esses eletrodomésticos. Porque a ideia é o quê? A ideia é que o proprietário entregue em condições de uso. Isso. E que o inquilino mantenha em condições de uso. Então, se é novo, a gente tem ali a nota fiscal, já sabe que é novo, ok. Isso. Então, quem vai fazer a manutenção é o inquilino. Agora, se é uma coisa já usada, o proprietário entrega também os comprovantes de manutenções, a gente já sabe qual vai ser a próxima manutenção que deve ser feita. Então, uma coisa que tem que ficar atento também é com relação a isso. No exemplo do ar-condicionado que a gente deu lá atrás, a gente falou que o ideal, né, já que a gente não sabe, não tem controle de o quanto que a pessoa usa ou não usa esse ar-condicionado, é 1 ano. E então, uma vez por ano, fazer a limpeza do ar-condicionado. E na hora da desocupação, cobrar desse inquilino o documento, né, a nota fiscal ou o laudo do técnico, falando que fez essa manutenção. E a mesma coisa na hora que entra do proprietário. Se tu não tens uma nota fiscal de compra, que é um ar-condicionado novo, eu estou dando o exemplo do ar-condicionado, mas ele se encaixa em todos os outros. Se tu não tens uma nota fiscal, tu tens que pedir uma nota de manutenção, para que tu possa comprovar realmente que aquilo ali está de acordo e que o inquilino tem que fazer essas manutenções. Normalmente, máquina de lavar, essas outras coisas, vai ser mais difícil de ter manutenção, né? Agora, ar-condicionado, a gente entrou ali no depurador, que tem a troca do filtro, então tem manutenção, mas é importante, na hora que o proprietário traz o imóvel, solicitar essas notas, esses documentos. Isso, porque daí ele pode perguntar para você, mas para quê? Porque nós estamos pegando seu imóvel para administrar e nós vamos colocar o inquilino lá dentro. E como é que nós vamos comprovar para o inquilino se o imóvel, se todo eletrodoméstico, né, foi feito manutenção? Porque nós vamos cobrar manutenções deles. Isso, não é só a questão de comprovar que está em uso, é para que a gente possa também garantir que o inquilino vai entregar como ele recebeu. Isso mesmo. Né? Porque ele vai ter que cuidar como se fosse dele. Então, se ele recebeu em perfeito estado, ele vai ter que entregar em perfeito estado. Vou voltar ao exemplo do ar-condicionado, porque assim, uma coisa tem que ficar bem clara na questão de manutenções dos eletrodomésticos e dos inquilinos. A gente volta lá na lei, que a lei diz, salvo
as deteriorações de uso normal. Normal. No exemplo do ar-condicionado, ele tem uma carenagem por fora, que normalmente é um plástico branco. E aquele plástico, ele vai amarelar. Né? Então, esse exemplo que eu tô dando é para ficar bem claro que esse tipo de coisa, daí já seria uma deterioração de uso normal. Isso. Diferente da higienização que ele tem que fazer. Isso mesmo. Isso. Acho que é isso, né? Acredito que deu para dar uma clareada na questão de eletrodoméstico. E se você tiver alguma dúvida, comente aqui, deixe o seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta. Sugestão de tema também, porque às vezes a gente tira do dia a dia os temas, mas às vezes a gente não tem tema. Eu espero que esse vai dar bastante tempo, vai dar bastante pergunta, porque nós já temos, né, Gi, algumas pessoas aí nos questionando, né, mandando as suas dúvidas também, e a gente tá trocando ideias, né? Tá ok? Então deixa aqui os seus comentários, se gostaram, tá? Comente alguma coisa, que nós vamos ficar muito contentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Namastê. Portanto, nós profissionais, nessa hora, nós temos duas coisas importantíssimas que nós devemos fazer. É a elaboração do contrato de locação e a vistoria de imóveis. Eles têm que ser duas coisas totalmente bem alinhadas em relação a isso, prestar bem minucioso, precisa prestar bem atenção em tudo que tem lá dentro para constar nesta vistoria